Você está no canal Ouça, Reflita e Escreva, e no vídeo de hoje aprenderemos sobre os apóstolos. Fique com a gente. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Bruno Saraiva, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos mergulhando nos livros da Bíblia, acabamos de encerrar o Antigo Testamento e estamos aí fazendo alguns vídeos falando do Novo Testamento e logo mais entraremos nos livros da Bíblia, propriamente dito do Novo Testamento, começando por Mateus e indo até Apocalipse. Se você não conseguiu visitar o nosso ateliê em São Roque, ele temporariamente foi fechado, mas logo mais ele vai abrir. Nós cremos que Deus vai preparar um novo espaço, mas ainda você pode adquirir os produtos do ateliê Grazi Abad entrando aqui no link e de forma online. Nós ainda estamos fazendo o nosso encontro de Bible Journey toda semana e também uma vez por mês com café, mesa posta, bem legal. Então, se você deseja estudar comigo, existe essa possibilidade. Amém? Eu estou dando aula particular, aula em grupo, aula para casais, aula aí gravadas, tem essa possibilidade também. Tem o meu curso no Hotmart, então visite aqui embaixo o link ou entre em contato comigo, que eu creio que vai ser sensacional eu poder passar um pouco do meu conhecimento para você dentro do curso Módulo Gênesis. Se você não viu, eu também tenho as minhas outras redes sociais no Instagram. Esse conteúdo também está disponível em áudio no Spotify, então me segue lá nas outras redes sociais. E bora pro vídeo. A gente vai falar um pouco hoje sobre os apóstolos, a profissão deles, a origem, curiosidades, destino de pregação deles e como eles acabaram morrendo. Os 12 apóstolos foram os discípulos escolhidos por Jesus Cristo para acompanhá-lo no seu ministério terreno e para serem testemunhas do Evangelho após a sua ressurreição. Então, Jesus escolheu, através do direcionamento de Deus, 12 homens. Um deles acaba se perdendo, que é Judas, depois entra Matias, e também a gente tem o próprio apóstolo Paulo, que entra também nessa lista dos apóstolos. O primeiro apóstolo que eu quero comentar com você é o apóstolo Simão. Ele tem a sua origem em Betsaida, na Galileia. Amém? Ele tinha como sua profissão, antes de ser chamado por Jesus Cristo, pescador. Um fato de curiosidade foi o seu nome foi renomeado por Jesus para Pedro. Um fato também interessante é que ele negou Jesus 3 vezes, mas depois tornou-se um dos líderes da igreja primitiva. Olha que interessante. Destino: pregou na Judéia, Antioquia e depois em Roma. A sua morte: martirizado em Roma por crucificação, provavelmente de cabeça para baixo, pois ele se dizia indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Agora a gente vai falar um pouco sobre André. André, ele tem a sua origem em Betsaida também, na Galileia. Também era pescador. Uma das curiosidades que André era irmão de Pedro. Foi um dos primeiros a seguir Jesus e é conhecido por trazer pessoas a ele, incluindo o seu próprio irmão. Destino da sua pregação: pregou na Grécia, na Ásia Menor, possivelmente na Rússia e nos Balcãs. Morte: martirizado em Pátrias, na Grécia, em uma cruz em forma de X, conhecida como a Cruz de Santo André. Olha que interessante. O outro apóstolo, o terceiro, Tiago, filho de Zebedeu, mais conhecido como Tiago o Maior, tem sua origem na Galileia, também de profissão pescador. Uma das curiosidades é que ele era irmão de João, era chamado filho de trovão por causa do seu temperamento. Foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Destino: pregou na Judéia,
De acordo com a tradição, foi para a Espanha. Com relação à sua morte, ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, foi decapitado em Jerusalém por ordem do rei Herodes Agripa I. O quarto apóstolo é João, filho de Zebedeu, de origem de Galiléia, tinha como sua profissão pescador. Quando a gente fala de curiosidades, ele era irmão de Tiago e tradicionalmente identificado como autor do Evangelho de João, das Epístolas de João e de Apocalipse. Era chamado de discípulo amado pelo próprio João, como diz o livro de João. Destino, pregou em Éfeso e nas regiões da Ásia Menor. A sua morte, foi o único apóstolo a morrer de causas naturais. Passou seus últimos anos exilados na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Agora a gente vai falar de Filipe, origem Betsaida, também na Galiléia. Profissão, não foi especificada a sua profissão dentro dos textos bíblicos. Uma curiosidade foi que apresentou Natanael, o Bartolomeu, a Jesus. Ele demonstrou um interesse em compreender profundamente quem Jesus era. Olha que interessante. O seu destino de pregação: pregou na Frígia, Ásia Menor e possivelmente na Grécia. A sua morte, ele foi martirizado em Hierópolis, sendo crucificado ou apedrejado. Não se sabe ao certo. Sexto apóstolo, Bartolomeu, também conhecido como Natanael, origem da Cana da Galileia, profissão também não especificado. Curiosidade, é conhecido por sua sinceridade, pois Jesus o descreveu como um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Destino, pregou na Índia, Armênia, Etiópia e Arábia. A sua morte, ele foi martirizado na Armênia. De acordo com a tradição, foi esfolado vivo e depois decapitado. Pesado, né? Agora a gente vai falar do sétimo apóstolo, Mateus, mais conhecido como Levi. Origem Galileia, profissão cobrador de impostos. Curiosidade, ele largou a sua profissão ao ser chamado por Jesus, demonstrando uma mudança radical de vida e tradicionalmente identificado como autor do Evangelho de Mateus. Destino da sua pregação: pregou na Etiópia, Pérsia e possivelmente em outras regiões. Morte: martirizado, provavelmente por espada na Etiópia. Oitavo apóstolo, Tomé, também conhecido como Dídimo. Origem não especificada, profissão também não especificada. Curiosidade: famoso por duvidar da ressurreição de Jesus até que visse pessoalmente. Ele também ficou muito conhecido depois de fazer uma declaração extremamente profunda, que foi: o meu Senhor e meu Deus. Destino: pregou na Índia, onde estabeleceu a igreja de Martoma, que existe até os dias de hoje. A sua morte: martirizado em Milápore, na Índia, sendo transpassado por lanças. Nono apóstolo, Tiago, filho de Alfeu, origem não especificada, profissão também não especificada. Curiosidade, ele é chamado de menor para diferenciar do Tiago maior. Sua vida e ministério são pouco documentados na Bíblia. Destino: pregou em Jerusalém, onde foi líder da igreja primitiva. Morte: martirizado em Jerusalém, provavelmente sendo apedrejado ou espancado até a morte com um porrete. Agora a gente vai falar do décimo apóstolo, Tadeu, Judas, filho de Tiago. Origem não especificado, profissão não especificado. Curiosidade, também chamado de Judas, não deve ser confundido com Judas Iscariotes. É lembrado por sua pergunta a Jesus durante a última ceia sobre a revelação de Cristo ao mundo. Destino: pregou na Mesopotâmia, Síria e Armênia. A morte: martirizado na Pérsia ou na Armênia, possivelmente com machadas ou lanças. 11º, Simão, o Zelote, origem não especificada na Bíblia, profissão também não especificada. Curiosidade, era chamado de Zelote,
possivelmente por estar associado ao movimento Zelote, um grupo que desejava a libertação de Israel do domínio romano. Olha que interessante. O seu destino pregou na Pérsia, possivelmente no norte da África. Morte martirizado na Pérsia, junto com Tadeu, ou na Grã-Bretanha, segundo algumas tradições. 12º apóstolo, Judas Iscariotes, origem provavelmente da região da Judéia, profissão não especificada, mas era tesoureiro do grupo dos apóstolos. Curiosidade, foi o discípulo que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Após a sua traição, tirou a sua própria vida. O destino, traiu Jesus e depois tirou sua própria vida, enforcando-se. A gente pode ver essa referência em Mateus 27:5, então não teve um destino da sua pregação. Um fato também interessante é que ele foi substituído por Matias, escolhido por sorteio para completar o grupo dos 12. A gente vê em Atos 1:26. Matias ele teve como destino da sua pregação na Judéia e na Etiópia a sua morte, muito provável martirizado, possivelmente por apedrejamento ou decapitação. Então, são esses os apóstolos que eu queria trazer para vocês. Num vídeo a gente vai falar de Paulo exclusivamente. Amém? A maioria dos apóstolos veio da Galileia, uma região extremamente pobre, humilde, predominantemente rural e ligada à pesca. Eles eram pessoas comuns, como pescadores, cobradores de impostos, mas foram transformados em líderes espirituais que espalharam o evangelho que chegou até os dias de hoje. Os 12 apóstolos representam a universalidade e a simplicidade da mensagem de Jesus, mostrando que Deus escolhe pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Amém? Então, é muito importante nós entendermos a origem desses homens. Esses homens, a grande maioria, tiveram as suas mortes extremamente violentas, e isso mostra o quanto seguir a Cristo requer ali entregas que custem muitas vezes até a nossa própria vida. Amém? Então, os apóstolos eles foram figuras fundamentais no estabelecimento da igreja e na propagação do evangelho. Cada um deles contribuiu com a sua dedicação e com a sua vida para o surgimento do cristianismo no mundo. Amém? Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido bastante. No próximo vídeo nós falaremos um pouco de Paulo e depois Pedro, e nós entraremos propriamente dito nos livros da Bíblia. Deus abençoe, galera. Até a próxima. Não deixe de comentar, de se inscrever no canal. Fiquem com Deus.